Eu quero que você abra, peço por gentileza, em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo é o 1, do versículo 3, leio até o versículo 14, uma leitura um pouco extensa. Efésios 1, do 3 em diante. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito, grifa essa palavra, da sua vontade. Para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu, gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, grifa essa palavra, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, grifa essa palavra, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da glória, da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glória a Deus. As letras dessa Bíblia estão um pouco menores, me perdoe a leitura um pouco dificultosa, mas eu tenho certeza que você entendeu. Hoje eu queria falar sobre propósito. O que Deus fala, por isso que eu, pelo menos nesse texto, por 3 vezes aparece essa palavra, me parece que Deus dá muita ênfase a isso, a propósito. Será que todos temos propósitos de Deus? Será que nascemos por um acaso ou nascemos por um propósito? Como Deus encara, como a Bíblia diz a respeito de propósito de vida, a propósito em Deus. A minha vida tem um desígnio, a minha vida tem um propósito, a minha vida tem um objetivo, ou eu simplesmente nasci? Nasci porque assim meu pai quis, assim minha mãe quis. Como é a minha vida? Qual é o objetivo? Por que eu estou aqui? E por que eu creio que o Senhor me deu essa palavra? Eu venho me incomodando com algumas coisas, ao olhar para a minha própria vida, porque é muito fácil a gente apontar. Então eu gosto de me autoanalisar primeiro, olhar dentro da minha casa e depois as pessoas. Então, Jerusalém, a gente olha a nossa casa, né? Samaria ali ao redor e os confins da terra vêm depois. Então, a palavra sempre passa por nós primeiro, não duvide. E eu tenho me incomodado, às vezes comigo, às vezes com o que eu observo. Uma vida que temos vivido sem muito propósito. Eu me preocupo muito com pessoas que vivem sem propósito de Deus. Ou elas vivem com ideais transitórios. E eu explico. Pessoas que se dizem crer em Deus e sabem que esse Deus nos chama para um propósito eterno. Não é um propósito só terreno. Também é terreno, mas é terreno / eterno. E vivem uma vida só baseado no terreno. Nos prazeres do momento. Naquilo que dá um bem-estar do momento. E não entendem que os propósitos de Deus são designados a todos. E a pessoa não busca mais saber qual é a vontade de Deus para ela. A pessoa quer um prazer naquele momento. Ela quer um bem-estar naquele momento. Ela quer uma satisfação naquele momento. E isso eu estou dizendo para cristãos. Porque você fala, esse é o cenário do mundo. Um mundo hedonista, um mundo que busca o prazer a todo custo. Não, a mensagem de hoje é para dentro da nossa casa. É para nós cristãos, que mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo o que Jesus diz várias vezes, mas eu poderia dizer a famosa de Mateus 6, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mesmo assim, nós temos buscado as demais coisas primeiro. Então eu tenho me preocupado,
Há muitos anos já liderei jovens e hoje estou ajudando a cuidar dos jovens também. Ao ver a dispersão dos jovens, não só da nossa comunidade, de maneira geral, a dispersão das pessoas, ao ver em redes sociais pastores que abandonaram o pastoreio, como se isso fosse possível, porque ou você é chamado ou não é. Você pode negar esse chamado, mas dizer que não é mais. Então Deus dá, depois Ele tira. Ele faz, mas você faz? Não. Pessoas que engrandeceram o seu nome, essa é a palavra, porque fizeram vídeos em nome de Jesus Cristo e hoje abandonaram Jesus Cristo. Eu me pergunto se um dia estiverem em Jesus Cristo. Pessoas que não vivem mais os propósitos de Deus. Sabe por quê, igreja? Os propósitos de Deus são de valores eternos. Então parece que a pessoa enxerga a recompensa próxima. Ela fala, eu vou investir nisso, porque eu tenho uma recompensa agora, eu vou trabalhar por isso. Me dá dinheiro agora, me dá status agora. E ela não entende que o reino de Deus é um plantio e que vem a colheita. Isso é uma vida com propósito. E eu quero dizer a vocês, se você tem vivido isso, ou conhece alguém, compartilhe essa mensagem. Compartilhe o máximo possível, porque as pessoas estão saindo do propósito de Deus. Quando você sai do propósito de Deus para a sua vida, você larga a essência pelo qual você foi criado. Eu vou tentar ser mais específico. Pensa que nós somos fabricados. Me permita usar essa palavra, fabril, né? Você foi fabricado e você é um carro, pensa assim. Criado para ser um utilitário. O que é um carro utilitário? Leva pessoas, tem uma utilidade de trabalho. E vamos pensar assim, não sei, numa Kombi, fui antigo agora, né? Você é uma Kombi. E você foi criado para ser Kombi, irmão. Pronto, esse é o seu propósito. Mas o que você quer? Você quer só carregar o motorista e já era. E só andar no quarteirão. Porque não vou desgastar meu motor, eu sou uma Kombi. Eu vou carregar 9, 10, 12 pessoas. Eu vou andar 10, 20, 100, 200 quilômetros. Não, isso vai desgastar, eu quero viver mais. Eu quero gastar menos. Então eu quero andar só, dar uma voltinha no quarteirão e só quero o motorista, no máximo a esposa dele. Assim somos nós, que temos um propósito de Deus gigantesco, longevo, eterno, e nos limitamos a trabalhar para comer e comer para trabalhar. E no fim da vida, pagar a saúde e tudo mais, e orar para viver um pouco mais. E vivemos uma vida extremamente limitada com um Deus que é ilimitado. Vivemos uma vida extremamente transitória com um Deus que não trabalha no transitório, no que passa, e sim no eterno. Os irmãos entendem isso? A preocupação da palavra de Deus de hoje, de que vivamos no propósito de Deus. E quando eu leio um texto disso aqui, que por 3 vezes pelo menos ele fala de propósito, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos, já existe o cuidado de Deus, a bênção de Deus sobre você, já existe o chamado de Deus sobre a tua vida, já existe uma predestinação de Deus para todos nós. E eu não quero entrar em nuances teológicas, deixa isso para outros momentos, há tempo para tudo. Não importa se Deus chamou ou se você escolheu, o importante é que há um propósito para você. Como é que nós vamos sondar a mente de Deus? Há mais de 500 anos existe esse debate. Deus chamou? Sim. Deus escolheu? Sim. A gente escolhe? Parece que sim. Parece que sim, porque eu vou ler vários textos aqui, parece que você escolhe muitas vezes. Mas Deus chamou? Chamou. Ele já sabe? Já. Mas eu escolho? Sim. Como é que a gente resolve isso? Na glória, meu irmão. São 500 anos debatendo calvinismo e arminianismo. Então, deixa respeitosamente essa teologia de lado, porque embates com pessoas respeitosas não chegam a lugar nenhum. Para mim, quem pode sondar a mente de Deus? Como saberemos essa questão dele chamou e eu escolhi? Eu só sei o seguinte, a Bíblia fala que ele chama e a Bíblia fala que eu posso escolher. Então, o que me cabe? Cobrar que ele me chama ou fazer a minha parte? E eu escolhi, eu prefiro entender que eu tenho que escolher. Eu prefiro não arriscar. Dito isso, você tem um propósito de Deus. E eu já começo dizendo, todo ser que existe tem um propósito de Deus na sua existência. Grava isso. Se você existe, está respirando, se você está me ouvindo, a sua existência quer dizer que tem um propósito de Deus para você. Ninguém vive ao acaso, ninguém nasceu. Você pode, depois de existir, depois de um propósito que Deus te deu, escolher não seguir e viver ao acaso. Já vamos falar sobre isso, mas o fato é, se você está respirando, Deus está permitindo isso,
há um propósito para a sua vida. É por isso que muitos chegam e dizem assim, Deus tem um chamado na tua vida. Isso não está errado. Não quer dizer que o Espírito Santo o tomou, ele é um profeta, às vezes sim. Mas geralmente é muito fácil eu dizer Deus tem um chamado na sua vida, porque Ele tem para todos. Para todos. Deus chamou a todos, mas Ele escolhe alguns são vasos de honra, outros de desonra. Não sabemos quem é quem. Não entendemos essas nuances profundas. Portanto, eu posso dizer, Deus chamou a todos, Ele é justo. Ele sabe quem atenderá ao chamado ou não. Mas hoje eu não quero falar da mente de Deus, porque nós não alcançamos. Eu quero falar da nossa responsabilidade diante do propósito de Deus. Espero que vocês estejam entendendo, que eu sei que é complexo, mas vai ficar fácil, vai facilitar. Entenda assim, todo ser existente tem um propósito de Deus. A gente leu aqui em Efésios 1, no versículo 5, que Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória de sua graça. A Bíblia diz, por exemplo, por conta do tempo eu vou citar, Salmos 19, os céus proclamam sua glória. Então os céus foram criados para quê? Para proclamar a glória de Deus. Se você me perguntar assim, eu já tive essa dúvida, hoje eu não tenho mais. Tenho, assim, é interessante estudar sobre, mas essa dúvida para mim foi sanada quando eu li a Bíblia. Existe vida em outro planeta? Ser humano igual a gente? Não foi comprovado, parece que não. Então, a segunda pergunta é, por que um universo tão gigantesco? Porque a Terra é um pixel, é um pó, perto de toda a magnitude do universo. O Sol, o nosso Sol, é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Pensa, a Terra já não é grande? Você conhece quanto da Terra? Quase nada. O Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Só que o Sol não é a maior estrela do sistema, do universo. Já foram descobertos, por exemplo, a Beta Carinae, eu gosto de estudar sobre isso, que é 1 milhão de vezes maior que o Sol. E ela está lá. Por quê? Para glorificar a Deus. A resposta não é minha. Essa eu quero ler. Salmo 148, eu poderia dizer tantos outros. Diz assim, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, aqui está falando das estrelas, tá? Louvai sol, louvai-o lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, cometas, sabe? Cometas, sol, igual a gente falou, Beta Carinae e tudo isso aí mais. Louvai céus dos céus, o terceiro céu, céu atmosférico, céu cósmico, terceiro céu, onde está Deus, aleluia. E aí vai. Depois você lê Salmo 148. Qual é o propósito de todo ser vivo? Glorificar a Deus. Pode trabalhar, pode sonhar, pode estudar, mas se a sua vida está condicionada só a essa vida passageira, você foge do propósito original. Que a minha vida tem que ser para o louvor da glória de Deus. Porque se eu me calar, o universo está cantando para Ele, igreja. Pesquise sobre isso. Coloca no YouTube, não agora, né? As baleias louvam ao Senhor. Que coisa linda. O som da natureza exaltando a Deus. A captação que eles fizeram de várias estrelas, de um conjunto de estrelas, como se fosse uma sinfonia adorando a Deus. E eles juntaram a sinfonia das estrelas, o som das baleias, o som da natureza, e dimensionaram num estúdio, e ali saiu uma música, um louvor. Lindo, o universo está em movimento, louvando e glorificando a Deus. Então, como eu vou dizer que nós nascemos ao acaso? Quem é o ser que nasceu, Deus falou, epa, esse aí eu não sabia. Essa Bíblia diz que um cabelo não cai da nossa cabeça. Esse eu não sabia, esse aí apareceu sem eu saber. Preciso rever meus relatórios. Não, Ele sabe de tudo, igreja. Se Ele sabe de tudo, você tem um propósito. Se você tem um propósito, corre para cumprir. Corre para cumprir, que é uma preocupação que eu tenho. Você acha mesmo que eu já não pensei em desistir do meu chamado? Mas eu perdi as contas do quanto. Você acha mesmo que em algum momento eu já não pensei? Estou abrindo meu coração aí. A gente está aqui só em 10, só. Sei que tem muita gente assistindo, mas que você se identifique na palavra e no que eu estou dizendo. Que eu já não duvidei do meu chamado, dos propósitos de Deus para a minha vida. Claro que sim. Mas eu vou explicar daqui a pouco dentro da palavra de que
se eu abandonar o chamado de Deus, eu não vivo mais. Se você abandonar o propósito de Deus para a tua vida, a essência pelo qual você foi criado, e viver só pelo teu trabalho, só por sonhos passageiros que você nem sabe se vão se realizar, e dedicar tanta energia aos seus trabalhos e relatórios, estudos e casamentos, que tudo está tudo bem, Deus que te deu inclusive. Mas se a sua energia for canalizada só nisso, e você abandonar o propósito de Deus para a sua vida, isso vai te tornar um ser tão finito, tão limitado, e é por isso que nós vemos pessoas atingindo ápices, sucessos, conquistas, e na gaveta da escrivaninha do quarto deles, ansiolíticos, tarjas pretas, e as pessoas não conseguem entender. Eu já realizei. Por quê? Pede-se mais, porque tem um propósito que foi abandonado, que é eterno. Todo ser humano, se quiser, humildemente a gente pode conversar depois e debater sobre. Aos calvinistas que acreditam que são alguns apenas, para mim, ao ler a Bíblia, todo ser humano não nasce em vão. E eu não consigo enxergar alguém que Deus falou, isso aqui vai nascer para ir para o inferno. Eu não consigo conceber isso na palavra. O que acontece é, primeiro você entende que todo ser existente é chamado. Mas o que acontece em seguida disso, pastor? O que acontece? Tem pessoas que não atendem esse chamado. Todo ser vivo tem um propósito de existir. Ai, que lindo seria se todos atendessem. Pois é, muitos, mas muitos não atendem. Muitos, e aqui eu falo da escolha do homem. Isso não é arminianismo, isso é Bíblia. Mateus, eu poderia ler vários, eu vou ler Mateus 5:45. Palavras de Jesus. Porque faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então perceba aí, eu já vou ler daqui a pouco essa passagem de novo, que o sol e a lua, enfim, a chuva é desenvolvida para justos e injustos. É justo para todos. Porém, olha no Mateus 7:13. Olha o que Jesus diz. Entre pela porta estreita. Eu leio Mateus 7:13. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque a porta é estreita, o caminho é apertado que leva para a vida. Há poucos que a encontrem. Entrem pela porta estreita. Jesus está dizendo assim, tem a estreita e tem a larga. Escolha qual você vai entrar. Apocalipse 2, que eu não vou ler, não dá tempo. Eis que estou à porta e bato. Olha a escolha aí. Se você abre, eu entro. O que dizer da escolha do rei Saul, por exemplo? Deus escolhe Saul, ele rejeita. Deus levanta Davi. Para nós que já lemos toda a história, é muito fácil falar, mas Deus já sabia, Deus escolheu Davi. E quem estava vivendo aquela história lá? Estava nítido o escolhido do Senhor naquele momento, que era Saul. Ele rejeitou. Judas Iscariotes rejeitou o chamado. Em Deuteronômio capítulo 30, capítulo 28, o tempo todo em Deuteronômio, eu coloco uma porta diante de vocês. Bênção ou maldição. Escolha. Deuteronômio 28. Se atentamente você ouvir a minha voz, se você obedecer os meus estatutos, aí acontecerá bênçãos e bênçãos e bênçãos. Se você desobedecer, maldição, maldição, maldição. É a escolha. O ser humano sim tem responsabilidades. O ser humano sim tem escolhas. Então, se eu explico no começo que todo ser humano tem um propósito de Deus, e em seguida digo que você pode escolher, a gente começa a entender o planeta Terra, porque estamos assim. Então, hoje tem pessoas caídas de bêbado na rua, que eu posso chegar nela e falar, Deus tem um propósito para você. Pode, porque não é mentira. Mas se ele está caído naquilo lá, pode ter todos os motivos. Mas o principal, ele escolheu. Eu sei do vício, eu sei da dificuldade, eu não estou desmerecendo a adicção, no alcoolismo, eu conheço por causa própria como é que é isso. Mas a escolha, Deus fortalece, Deus guarda, mas a escolha é tudo nesse momento. Você pode escolher. Eu poderia ler, por exemplo, Romanos 1, que é um texto forte. Olha o que acontece em Romanos 1. Está muito rápido, que são muitos textos, está dando para compreender bem? Romanos 1, eu leio do 20 em diante, mas por favor, leia Romanos inteiro 1, para você entender como você pode escolher. E se você escolher, o que acontece? Deus deixa.
Pastor, não quero ouvir essa palavra, não aceito, não concebo, não quero. O que acontece? Eu vou ser morto por Deus? Não. Ele deixa, ele permite. Ele permite. Romanos 1:20. Presta atenção em nome de Jesus. Eu tenho 15 minutos. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não há desculpa. Tudo que é criado aponta para Deus. No 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Tendo conhecido a Deus, está falando de pessoas que conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Dizem sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus os entregou, por causa da atitude deles de rejeitar Deus, o que acontece? Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Se Deus é bom, por que a terra está desse jeito? Porque o homem escolheu viver longe do propósito de Deus e ele permitiu, porque ele não é um Deus carrasco. Não fomos criados robotizados. Você escolhe seguir ou não. Você escolhe servir ou não. A responsabilidade é sua. Quem salva é Jesus, quem cuida é Ele que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Eu não discuto esses versículos, mas é fato que a Bíblia aponta que nós temos responsabilidades. Então entenda, você tem um propósito de Deus. Entenda, você tem uma escolha de querer ou não. Ou você não conhece pessoas usadíssimas por Deus que pararam. Usadíssimas por Deus que voltaram à velha vida. Conhece? Coloca aí nos comentários. Eu conheço várias. Já disse que eu fui uma das pessoas que pensei algumas vezes em parar. Me perdoe se eu te escandalizo. Pensei, mas eu não sou doido. Não há o que fazer. Não há para onde eu ir. Eu uso as palavras de Pedro, João 6,68. Para onde que eu vou? As palavras de vida estão no Senhor. Se eu não me engano é isso, João 6,68. Não há o que fazer. Não há para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida. Para onde que eu vou? Então, todos têm propósito de Deus. Entendi, pastor, todos têm. Entendi que eu posso rejeitar. Mas como é que eu entendo o propósito de Deus na minha vida? Eu precisaria de muito tempo. Eu vou tentar ser muito prático para você. A dica mais prática. Como é que eu entendo para que Deus me chamou? O que eu tenho que fazer? O que Deus me chamou? Já foi explicado aqui que nós fomos chamados para glorificá-lo. Mas como eu glorificarei? Onde eu me encaixo? O que eu faço? Qual é a minha função? Como é que eu descubro isso? Sabe como, igreja? Caminhando. Levanta o bumbum da cadeira respeitosamente e começa a caminhar. Aonde? Conforme a palavra. Vê o que a palavra diz? Ela fala para amar, eu vou começar a amar. Para perdoar, vou começar a perdoar. Para evangelizar, eu vou evangelizar. Para cantar, eu vou cantar. Eu vou fazendo. E enquanto você está fazendo e se enquadrando, lutando para se enquadrar no propósito, ficar tranquilo. Deus vai te mostrar onde é que você se encaixa. Fique em paz. Não queira saber começo, meio e fim da sua história. Só entenda que você tem um chamado. Como é que eu descubro? Vai andando. Meu irmão, eu sou pastor há 15 anos. Não é muito, mas também não é pouco. 15 anos de pastoreio. E de vez em quando eu descubro outras coisas que Deus está me usando. Não acabou. Você é pastor. Não, não é assim. Tem pastores que são mais apacentadores, outros mais do estudo, outro mais do socorro. São dons que Deus dá. Como eu descubro o meu propósito, o meu dom? Fazendo o quê? Tudo o que você puder fazer. Não tem conselho mais prático e mais bíblico. Porque eu poderia citar, não dá tempo, mas vamos falar de Abraão, Gênesis 12. Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai caminhando aí para a terra que eu vou te dar. Enquanto Abraão, depois se torna Abraão, vai caminhando, Deus mostra para ele o que ele ia ser, o que ele ia fazer, como é que ele ia ganhar vida, como é que as coisas iam ser, como é que havia um filho, que dia, que data. Abraão não sabia que ele teria filho super velho, por exemplo. Não sabia. Como é que ele soube? Caminhando. O problema é que a gente teoriza. Deus tem um propósito na minha vida, agora eu vou dormir. Deus tem um propósito na minha vida, agora eu vou trabalhar.
Deus tem um propósito na vida. Não, mas está muito tarde para eu fazer, para eu me envolver, eu vou cuidar da minha família. Como você saberá o propósito de Deus, que é para glorificar, mas no que você se encaixa se você não participar, se você não interagir, se você não se mover, porque é se movendo que você entende. Eu trago uma frase comigo que eu gosto muito, que é uma música que diz assim: é caminhando que se faz o caminho. A música tem partes que não tem nada a ver com a Bíblia, mas essa aqui tem tudo a ver. É você caminhando que Deus vai falando, então é por aqui. Agora é por aqui. Como é que eu sei se eu viro para a direita ou para a esquerda? Andando, meu Deus. Andando. Fazendo, orando, perdoando. É o exercício. A Bíblia diz em Atos que em Deus nos movemos, em Deus existimos. É fato que tem chamado de Deus que é muito particular, que a pessoa já sabe desde pequena, desde o ventre. É fato, mas nem todos. Não dá para medir isso. Eu até meus 15, 16 anos, eu não sabia o que eu era da minha vida, até que eu encontrei Jesus Cristo. Não sabemos, igreja. Não sabemos exatamente o porquê. E eu te digo mais. Tem irmãos me assistindo aí, confirma, se for verdade, de 60, 70 anos, que estão descobrindo mais coisas que Deus pode usar eles, que eles nem sabiam, que só podia ser naquela idade, naquele momento. Um exemplo bíblico, Moisés. Moisés com 40 anos, isso você lê em Atos 7, no discurso de Estevão. Não dá tempo, me perdoe só citar. Se eu não tiver errado, Atos 7, 6 ou 7. Me perdoe se eu tiver errado no texto. Quando Estevão dá o discurso sobre, ele faz um resumo da Bíblia para apontar Cristo, ele fala que Moisés, com 40 anos, achava que tinha sido chamado para libertar o povo. E ele tinha, só que não era o momento. Só com 80 que isso se cumpre. Lá nos rebanhos de Jetro, seu sogro, lá em Midian. É ali que se cumpre, com 80 anos de idade. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei como, mas Deus tem, eu vou chamar de chamados para você. Não é um chamado, você vai ser isso aqui. A obra é muito flexível. Deus pode te usar na pregação em algum momento, no evangelismo em algum outro, de alguma maneira para apacentar, para abraçar, para socorrer, Ele vai te usando. Mas quem Ele usa? Como é que essa pessoa sabe? É só caminhar. Isso é para os ousados. Porque nós vivemos um tempo que o pessoal quer a porta larga, gente. Não quer a porta estreita. Um dia a gente pode conversar sobre os bastidores da igreja. Todas são muito parecidas. 3, 4, 5, 6, 10 fazendo o trabalho de 100. Porque todo mundo quer a porta larga. As pessoas querem as coisas prontas e fáceis. Não quer arregaçar a manga e falar, eu vou fazer. E ali, ao fazer, descobre-se os propósitos. Por isso, uma crise de identidade tão grande no meio cristão. Não sei porque Deus me chamou, não sei para que eu sirvo. Ó céus, ó vida, porque você não operacionaliza a sua fé. Começa a fazer para você ver, começa a visitar. Vai, cuida de criança, depois louva, depois evangeliza, depois canta, sei lá. Vai fazendo, Deus vai te encaixar. O fato é, você tem um chamado, basta você caminhar. Eu poderia dizer, Davi, muito jovem, ele já descobre que um dos chamados dele, não é nem o principal, ao meu ver, era ser rei. Humanamente, um dos principais, mas para mim, adorador, escritor de lindos poemas, a descendência dele veio Jesus, para mim, esses são os maiores chamados de Davi. Mas um rei também. Ele soube, bem jovem, que seria um rei. Olha só, desde cedo. Mas José, o José lá de Gênesis, não. Ele só tinha sonhos. Nossa, em algum momento, seus irmãos vão se prostrar a você. Em algum momento, seu pai, sua mãe, em algum momento eles se prostrarão a você. E ele falou, como? Quando? Onde? Como? Cadê? Como? Como vai ser isso? Não sei, vai caminhando aí, José. José foi indo. Eu imagino que quando os irmãos pegam e jogam ele dentro de um buraco, e uma caravana de ismaelitas, né, pegam José e levam para o Egito, ele fala, e meu chamado, meu propósito, como meus irmãos, como vai ser isso? Não sei, eu estou aqui cogitando, tá? Não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino José pensando, indo lá acabou de ser traído pelos irmãos, ia ficar longe dos pais e sendo levado escravo. Ele, que propósito há nisso? Mal ele sabia, só lá na frente que ele descobre que havia um propósito. Só quando ele se torna governador, que os irmãos aparecem lá, ele fala, foi para a glória de Deus que vocês me jogaram naquele buraco. Hoje eu entendo. Não entendia. Então a gente não precisa entender, a gente só precisa caminhar.
Eu não preciso saber tudo o que Deus quer para mim. Eu só preciso falar, é a minha oração. Senhor, eu estou no seu propósito. Se eu não tiver, me coloca de volta. Eu estou fazendo a tua vontade? Como eu sei? Caminhando. Como eu sei? Consultando sempre a palavra. O que eu estou fazendo? Bate com a minha regra de fé? Bate. Então, vai fazendo. Vai caminhando. Ele mostra os propósitos para você. Ele mostra. Aí a gente cai agora no campo da experiência. Eu não sei como ele vai te mostrar. Eu sei que caminhando dentro da palavra ele vai te mostrar, olha, aqui é melhor. Hoje eu vinha conversando com a Camila, eu gosto de recitar para ela, quando eu tenho certeza da palavra, o que eu pretendo falar, se de alguma maneira ela é tocada, o que ela acha. E falando com ela, eu falei, Camila, você percebeu que a gente está descobrindo um determinado chamado agora, eu e você, tal coisa, tal. Nossa, é verdade, isso eu nunca imaginava. E eu comecei a descobrir recente. E não sei se isso se vai gerar fruto ou Deus vai falar, agora tá bom, era só até aqui. Não sei, eu só vou caminhando, meu. A minha responsabilidade é caminhar e ver se, enquanto eu estou caminhando, eu estou na Bíblia, opa, então tá tudo, então vamos caminhando. Que é os salmos que eu amo, né? Esse eu não preparei o sermão, mas esse tá aqui que eu amo, eu já tenho que caminhar para o fim. Você está entendendo, meu irmão? Você precisa entender que você tem um propósito. Você pode escolher ou não. Muitos estão rejeitando. Aos que rejeitam, Deus deixa, mas tem a colheita lá na frente. É muito perigoso. Eu gosto do Salmo 126, que eu cito muito. Presta atenção, versículo 5. Salmo 126, 5. Quem semeia com lágrima, com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu amo esse salmo. Mesmo que com lágrimas ou indecisões, você continua plantando. Mesmo indeciso, você anda. Mesmo chorando, você continua semeando. Que é o quê? Eu estou aqui cumprindo a palavra, estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando, estou semeando. A colheita vem. E qual é a colheita? Eu finalizo. O que diz Romanos 8, que o pastor Robson leu? Foi de Deus eu te chamar, meu irmão. Deus sabe. Bastidores. Deus sabe, Deus sabe. Eu estou brincando, mas foi de Deus sim, mas é que eu esqueci de chamar a pessoa da abertura do culto. Eu admito o meu erro. Pela terceira vez. Eu falei, pastor Robson, me socorre. Mal sabia eu, olha só, os propósitos de Deus. Que era ele que tinha que trazer essa abertura. E como sempre, um obreiro aprovado que maneja a palavra da verdade. Me socorreu e mal sabia eu que Deus já queria falar em Romanos 8, que é onde eu vou, acredito que fechar a mensagem de hoje. Mas eu leio um pouco antes do que o pastor leu para complementar e a gente finaliza. Se eu estou encaixado no propósito de Deus, presta atenção. Sabemos que todos, isso eu leio 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a pessoa dá um ponto final no versículo. Mas o versículo não acabou. É porque a Bíblia diz que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Vírgula, tem uma vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para todas as coisas cooperarem ao seu bem, você precisa ser chamado segundo o propósito de Deus e estar no centro desse propósito. Aí tudo vai cooperar para o seu bem. Então eu não posso recitar a Bíblia como um mantra, como uma palavra de triunfo, se eu não quero viver o propósito de Deus. Não, eu vivo do meu jeito, mas eu amo Deus, hein? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem uma vírgula aí, meu irmão. Aqueles que vivem segundo o seu propósito. E eu poderia continuar lendo, no 29, que isso bate com o nosso texto base de Efésios 1. Pois bem, predestinou para serem conformes à sua imagem. Olha a predestinação de Deus aí de novo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, ao que chamou também justificou, ao que justificou também glorificou. Aí vai, a passagem linda que o pastor Robson leu, se não me engano, foi essa. Eu cheguei um pouco depois. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí começa uma palavra de vitória aí mesmo. Mas de onde vem essa vitória? Daqueles que vivem segundo o propósito de Deus. Então, corra para se encaixar na vontade de Deus. Corra. Tem que ser a sua oração de dia e de noite. Senhor, eu estou no centro da tua vontade. O que eu faço, como eu compro, como eu vendo, como eu como, como eu bebo, como eu negocio, como eu falo, como eu sonho, como eu projeto,
é da tua vontade? O Senhor aprova. Existe um propósito teu nisso, porque nós não sabemos. Só saberemos se a gente deixar Ele falar. Eu finalizo dando uma consideração para vocês. Quem entende isso, entendeu o propósito. Grandes homens de Deus entenderam que mesmo tendo o dom, as respostas, ou pelo menos saber fazer a sua profissão, mesmo assim eles entregaram para Deus a decisão, eles entenderam o que é viver segundo o propósito. Eu dou exemplo. Davi, quando ia para a batalha, e que ele entendeu o chamado de Deus para ele, poxa, meu chamado é ser rei, mas primeiro guerreiro, estou guerreando, o negócio está funcionando. O Saul matou 1000, eu matei 10.000, eu matei o Golias, parece que Deus quer me usar nesse negócio. Eu só tinha matado uma ursa, agora eu estou matando homens e está funcionando naquele contexto, tá? Mas quando ele ia guerrear, ele falava, Senhor, olha, ele tinha toda a estratégia, ele sabia como vencer, mas ele falava, Senhor, o Senhor vai me dar os filisteus? Vai funcionar, senão eu não vou. Aí o Senhor falava, sim, ele ia. Não, ele não ia. Mesmo tendo todas as estratégias militares, ele não ia. Ou mesmo tendo poucas estratégias militares, se Deus falava, vai, ele ia. Entende? Ele colocou o conhecimento dele abaixo. Porque ele não sabe o futuro nem o propósito de Deus. Ele vai sabendo caminhando. Eu poderia falar de Pedro, que pesca a noite inteira. Aí vê Jesus pregando. Aí ele lança a rede. De novo, fazendo algo muito fora do que um pescador faria. Mas ele entrega a rede, entrega tudo e fala, o Senhor é maior que o peixe, que a rede, que tudo. Então eu entrego o meu conhecimento ao teu propósito. Eu poderia falar de Neemias capítulo 1, que ele percebe que ele pode ser usado para reconstruir Jerusalém. Fica tudo na mão, a faca, conhece aquele ditado? A faca e o queijo na mão. Só que ele ora a Deus. Senhor, me dá um tempo oportuno, conforme a tua vontade, no teu tempo, para daí eu começar. No tempo certo, ele está sempre servindo o rei, ele podia em qualquer momento pedir uma audiência com o rei e pedir para reconstruir os muros. E o rei gostava dele, e ele sabia disso. Mas ele falava, Senhor, me mostra o momento. É isso. Quer viver o propósito de Deus? Todos têm. Você pode escolher. Escolheu? Vai para cima então. Como? Vai caminhando conforme a palavra. Entregue seus dons a Ele, seu conhecimento a Ele. Ele vai te mostrar e aí sim você vai descobrir a sua verdadeira identidade. Quem você é, por que você veio nessa vida. Por que você está aqui, respirando nesse momento. Por que Ele te permitiu respirar em tempos de tantas mortes. Por quê? Porque ainda há um propósito para você. Não sei até quando nem como. Então, corra para cumpri-lo em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar. Pai. Pai amado, que o Senhor continue a tratar nos corações. Eu não sei o alcance dessa palavra e me preocupo com tantas informações, mas que o Espírito Santo possa, de alguma maneira, interceder com gemidos inexprimíveis e digerir isso em nossos corações e almas. São vidas diferentes, são propósitos diferentes, são culturas diferentes onde essa mensagem enxerga, educações diferentes, chamados diferentes, mas uma mesma palavra pode surtir efeito se o teu Espírito Santo agir e guiar e orientá-los muito mais do que a mim, que sou um mero vaso e também preciso entender os seus propósitos. É caminhando, Senhor, é se levantando, nós entendemos isso. Então, chega de preguiça espiritual, nos permita levantarmos e seguirmos conforme a tua palavra e assim seguiremos o teu propósito. E aí a nossa vida, tudo cooperará para o bem. Tudo, porque estamos segundo o seu propósito. Nos faz entender isso e praticar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.